Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Cassiano não era nenhum príncipe encantado, mas era o homem que eu escolhi para dividir a minha vida. A gente se dava bem desde que eu não o incomodasse. O meu marido era o tipo de homem que não gostava de cobranças e várias vezes chegou a se comportar como um homem solteiro. Saía no sábado à noite e só voltava de madrugada. E eu não podia dizer uma palavra, porque senão ele vinha para cima de mim com unhas e dentes. Meu marido era mecânico e tinha uma oficina no centro da nossa cidade. E eu trabalhava com ele. Atendia o telefone, recebia e cobrava os clientes. Éramos um casal sem muita melação. O Cassiano não era carinhoso, nem romântico. E para piorar, quando passava uma mulher em frente à oficina, pronto. Ele até saía para fora e só entrava quando ela desaparecia na esquina. Sem dizer que ele falava de mulher o dia inteirinho com os outros mecânicos. Eu me sentia uma porcaria de mulher. O meu marido não tinha olhos para mim e me tratava como uma empregada. Tivemos os gêmeos, Henrique e Ricardo, que logo ao completar 14 anos, eu os coloquei para ajudar na oficina, a fim de tirá-los da rua, ou mesmo de ficar muito tempo em frente ao computador. Mas o Cassiano implicava demais com os meninos e saía xingando eles pelo meio da oficina. O Henrique, que é bem mais genioso que o Ricardo, desistiu de trabalhar com o pai. E para não ficar em casa sem fazer nada, conversou com o dono do mercadinho perto de casa e conseguiu uma vaga. Então, ele saía da escola e ia direto ao trabalho. Apenas o Ricardo e eu conseguimos aturar o mau humor do Cassiano. Um dia, eu me olhei no espelho de uma forma que eu nunca tinha me olhado antes. Sinceramente, eu não gostei do que vi. Eu estava desleixada, acima do peso, unhas para fazer, cabelo sem pintar. E com 42 anos, os meus cabelos estavam mais brancos que o da minha avó. Eu parecia a mãe do meu marido e achei que era por isso que ele ficava de olho nas outras mulheres. Resolvi mudar. Eu queria me sentir mais feminina, mais bonita, mais atraente, sabe? Passei num salão de cabeleireiro e dei uma geral. Arrumei o cabelo, fiz as unhas, a sobrancelha e me senti uma outra mulher. Me senti bem comigo mesma. Naquele dia, eu só voltei ao trabalho depois do almoço. Meus passos estavam mais confiantes. E até mesmo os rapazes que trabalhavam conosco, quando me viram, disseram: "Com todo respeito, dona Marisa, mas a senhora ficou muito bonita, viu?" Eu dei um sorriso que há muito tempo eu não dava e fui para o escritório. Meu marido estava ao telefone, bravo, irritado e xingando que nem percebeu a minha mudança. E assim que ele desligou, me disse: "Ah, Marisa, pelo amor de Deus, isso são horas? Quanta enrolação para vir trabalhar. Eu tenho que ficar aqui te esperando, poxa. Um monte de coisas para fazer lá embaixo. Ó, vê se agora liga para esse cliente e diz que o carro dele já está pronto." O Cassiano voltou para a oficina e eu fiquei ali com cara de paisagem. O meu marido nem me deu um elogio e nem disse que eu estava bonita. Foi reclamar. Mas tudo bem. Eu estava mudando por mim. Eu era que precisava me sentir mais bonita mesmo.
Como eu estava um pouco mais acima do peso, decidi entrar numa academia, mesmo sabendo que o Cassiano iria chiar, porque tudo que envolvia dinheiro, para ele, era um desperdício. Mas, para minha surpresa, ele não disse nada, até gostou da ideia, dizendo que assim eu iria perder uns quilinhos para ficar mais confortável em cima dele. O Cassiano perdia o amigo, mas não perdia a piada. E eu não gostava do jeito que ele falava comigo e nem mesmo do jeito que ele me tratava. Meu marido só buscava o seu bel prazer e milhões de vezes eu fiquei ali chupando o dedo. E quando eu dizia que eu queria ser estimulada, tocada, amada, ele dizia que era frescura, que eu que tinha que correr para chegar junto com ele. Cassiano era teimoso, insensível, e durante os mais de 15 anos que ficamos juntos, ele nunca tocou meu corpo como deveria. Sempre fez tudo muito rápido. Cheguei a comprar produtos para apimentar a nossa relação, mas ele dizia que não precisava nada daquilo. Comecei a investir em mim, comprar roupas que se adequavam ao meu corpo. E mesmo ainda bem fortinha, eu já era outra pessoa e até me desejava. Quando eu me olhava no espelho, me sentia uma atriz de cinema. Tudo estava fluindo dentro de mim. Fiz amizade com algumas garotas na academia e elas criaram um grupo e colocaram algumas pessoas, inclusive o Bruno, um rapaz bem gato dos seus 24 anos, que não sei o porquê não tirava os olhos de mim. Eu nunca falei com o Bruno, era apenas boa noite só. A minha amizade mesmo era com as garotas. Mas uma noite, depois de malhar, a Luciana e a Gisele inventaram de sair para tomar um suco num barzinho que tinha logo mais à frente. Eu relutei. Disse que se eu chegasse tarde em casa, o meu marido ia brigar. Inventei várias desculpas, mas não teve jeito. De tanto elas insistirem, eu acabei ligando para o Cassiano. E para minha surpresa, ele falou: tudo bem, eu confio em você. Além do mais, quem vai querer a minha gordinha? Riu e desligou o telefone na minha cara. Acostumada com os elogios do Cassiano, eu nem liguei e fui tomar o suco com as meninas. As garotas da academia me adotaram como conselheira e por elas serem mais novas, viviam me pedindo conselhos, daqui, da colar, e eu acabei gostando de estar no meio delas, porque elas me faziam ser importante, coisa que o meu marido não fazia. Bruno, o rapaz que não tirava os olhos de mim, apareceu no barzinho, onde nós estávamos, e ousadamente ele puxou uma cadeira e se sentou ao meu lado. E ali eu descobri que ele era irmão da Gisele. O Bruno pediu um suco de acerola e perguntou se eu queria outro. Eu respondi que não e que inclusive eu já estava indo embora. O Bruno disse que era um absurdo eu sair só porque ele tinha chegado. Tentei dizer que não era, mas ele bateu o martelo e afirmou que sentia que eu não gostava dele. Eu ri e falei que não tinha nada a ver. O Bruno foi tão simpático que eu acabei ficando. E por incrível que pareça, as meninas ficaram conversando entre elas e eu e o Bruno demos início a um papo sadio e agradável. O Bruno me contou que trabalhava numa escola de computação, que era solteiro e jogou na minha cara que estava interessado em mim. Na hora eu congelei. Interessado em mim? Como assim, Bruno? Eu sou uma mulher casada com 2 filhos de 14 anos, viu? O meu colega de exercício
Disse que sabia que eu era casada, mas que infelizmente ou felizmente ele se encantou por mim e que eu era uma mulher desejável e que a Gisele, a irmã dele, vivia dizendo o quanto eu era bacana. Eu senti um pouco de medo daquela conversa. Estava até me sentindo desconfortável e desconversei. Voltei a entrar no papo das meninas e coloquei o Bruno de escanteio. Mas não parava de pensar no que tinha acabado de ouvir. Voltei para minha casa e encontrei o meu marido roncando no sofá. Eu o chamei para ir para o quarto e até tentei fazer amor com ele, mas o Cassiano disse que estava muito cansado. Então eu fiquei ali, acordada, pensando no rapaz e nas suas declarações. Não vou negar que consegui me imaginar com aquele moço, mas para não correr o risco de cair em tentação, eu resolvi mudar o meu horário na academia. Mas continuei no grupo das meninas. Passado um mês que eu tinha mudado o horário, nem me lembrava mais do Bruno. Eis que ele surgiu na oficina do meu marido. Quando eu vi o Bruno, eu quase tive um troço. O meu coração disparou, fiquei gelada, senti até uma coisa dentro de mim. Eu tremia, nem tive coragem de ir até ele. Sei que o rapaz deixou o carro para o Cassiano arrumar e no final da tarde ele voltou para buscar o automóvel e fazer o pagamento. E como eu fazia o recebimento, não teve jeito. Eu tive que olhar nos olhos do Bruno. Quando ele se aproximou de mim, eu pensei que fosse desmaiar, mas fui super profissional. Nem dei sorrisinho, continuei séria. E ele disse, me entregando o seu cartão de crédito: já que você sumiu, eu resolvi aparecer. Fingi que não ouvi, mas ele continuou: Marisa, vamos sair qualquer dia desse? Devolvi o cartão do Bruno e respondi: já foi explicado como funciona a nossa garantia, senhor. E não deixei ele falar mais nada. Eu não queria ouvir, eu não queria cair em tentação. Eu não queria, eu juro. Eu não queria. O Bruno foi embora. A minha tarde e o resto da noite foi só pensando naquele rapaz. Cassiano disse que ia jogar truco com os amigos e que eu não o esperasse. Fiquei um pouco com os meus filhos, mas logo bateu o sono e eu fui me deitar. Peguei o meu celular e fiquei revirando os status de algumas pessoas. Li algumas notícias, entrei na rede social. Já passava das 2 da manhã quando eu recebi uma mensagem do Bruno. E ele dizia: oi, está acordada ainda? Demorei para responder porque eu não sabia se queria responder. Mas o Bruno me mandou várias mensagens com a mesma pergunta. Até que eu não resisti e disse: estou acordada sim. E você? O que está fazendo além de me incomodar com essas perguntinhas? Bruno me disse que estava assistindo uma série, inclusive me mandou uma foto. Iniciamos uma conversa, começamos um bate-papo que foi sendo direcionado para um lado mais sensual e sexual. Bruno me mandou uma outra foto, onde ele estava só de cueca, e me pediu para tirar uma foto dos meus seios. Que loucura era aquela? Eu fiquei fora de mim e fiz o que não deveria fazer. Tirei uma foto somente dos meus seios e enviei. O Bruno me elogiou e disse que eles estavam perfeitos. Pediu para que eu colocasse um fone, que ele queria falar algumas palavras no meu ouvido. A princípio eu disse que eu não queria ouvir nada, mas ele insistiu, dizendo que a gente só ia brincar de ser feliz.
Eu sei que não estava certo o que eu fiz, mas acabei colocando o fone de ouvido e deixei o Bruno conduzir a nossa conversa. Me deixei levar. Eu entrei no ápice do desejo. Eu estava me tocando, me sentindo, era uma sensação tão maravilhosa, extraordinária. Mas no meio da nossa brincadeira, o meu marido chegou e acendeu a luz na minha cara e me viu nua, deitada na cama com a mão na minha parte íntima. O Cassiano virou uma fera, me xingou, disse que eu estava sendo ridícula. Onde já se viu me masturbar na minha idade? E que eu era uma sem noção. Imagina se os meninos entrassem no quarto e me vissem fazendo aquela safadeza. Eu fiquei tão sem graça. Eu não sabia nem onde colocar minha cara. Se tivesse para onde eu correr, eu teria ido. O Bruno ainda estava falando no meu ouvido, mas diante da raiva, o Cassiano não percebeu que eu estava de fone. Meu marido ficou uns dias sem conversar comigo e quando ele me olhava, fazia cara de desaprovação. Cansada daquela situação, eu o chamei para uma conversa. Aproveitei que os meninos tinham ido ao futebol num domingo de manhã. Expliquei tintim por tintim o que estava acontecendo entre nós e de como eu gostaria que ele me tratasse. E outra coisa, eu queria que ele prestasse atenção nos detalhes. E na hora em que estivéssemos fazendo amor, eu também queria sentir prazer. O Cassiano virou para mim e disse que eu reclamava demais e que nós mulheres eram feitas só para dar prazer e não para sentir prazer. E que ele não tinha obrigação nenhuma de pensar em mim, que na hora H, na cama, era cada um por si. Meu marido aproveitou para me esculachar e disse que depois que me pegou me tocando, não sentiu mais vontade de me procurar. Eu falei pro Cassiano que não queria mais continuar daquele jeito. Ou ele mudava, ou o nosso casamento acabaria. Cassiano disse que já estava pensando em pedir a separação e que para ele eu não significava mais nada. Para falar a verdade, ele só se casou comigo porque a mãe ficava buzinando na orelha, dizendo que eu era uma menina de família, uma boa moça. Cassiano me desmontou. Poxa, ele acabou comigo, mas disse que eu poderia alugar uma casa, que ele pagaria o aluguel, até que eu me organizasse financeiramente. Aluguei uma casa e os meninos vieram morar comigo. Enviei alguns currículos e consegui um emprego numa empresa de cordas musicais. E ali eu vi a minha vida melhorar bastante. Eu fazia hora extra e com isso eu consegui suprir as necessidades da nossa família. Logo Cassiano parou de pagar o aluguel e ficou somente com a pensão dos meninos, porque foi morar com uma mulher que depois eu fiquei sabendo que era amante dele há anos. Eu me senti mal, triste, sabe? O Cassiano nunca me deu valor. Eu trabalhava para ele e ele nunca me deu um salário digno. E para essa mulher, ele dava até carro para ela desfilar para cima e para baixo. Enfim, vida que segue e eu segui a minha vida. Depois da separação, eu demorei uns 2 anos para sair com alguém. Meu colega de trabalho, Valdir, me convidou para tomar um suco e eu fui. Mas não rolou nada. Eu vi que o Valdir só queria bagunça e de bagunça eu estava cheia. Então, aquela foi a primeira e a última vez que nós saímos. Eu não tinha mais tempo nem pique para fazer academia. Chegava muito cansada e tudo o que eu queria era uma boa cama para dormir. E como
eu já não tinha mais contato com as meninas do grupo, porque o grupo já tinha se desfeito. Eu resolvi mandar uma mensagem para Gisele e saber como ela estava. A minha ex-colega de academia me contou que tinha perdido a mãe recentemente e que ela e o irmão estavam se recuperando da perda repentina, mas que o Bruno estava bem mais forte, se comportando como um verdadeiro homem da casa, cuidando de tudo, porque ela só sabia ficar deitada no quarto escuro, sem vontade de fazer nada. Como eu sabia que a Gisele tinha depressão, eu resolvi ajudar. Fui algumas vezes visitá-la, tudo num horário que o Bruno não estava. Chamava para fazer um passeio, tomar um suco, mandava mensagens de incentivo. E uma vez a levei para dormir em casa e ela se sentiu super bem. Passou a noite jogando videogame com os meus meninos. A Gisele, a irmã do Bruno, tinha somente 22 anos. E para mim, ela era como uma filha. A gente se dava super bem. E graças a Deus ela se sentiu acolhida e pouco a pouco foi voltando à sua rotina normal. Mas eu sempre estava de olho na Gi. Um certo dia, eu precisei ir ao supermercado fazer a compra do mês. Inconformada com o preço das coisas que estavam super diferentes, eu reclamei alto, que na hora eu ouvi uma voz de um homem concordar comigo e dizer que daqui a pouco a gente ia comer vento. Eu ri e olhei para ele e nisso eu vi que era o Bruno. Meu coração voltou a bater rápido e eu fiquei toda sem graça. Bruno perguntou como eu estava, agradeceu pelos cuidados que eu tive com a Gisele e aproveitou para me convidar para sair, afirmando que agora eu não tinha motivos para dizer não, já que eu estava separada. Aceitei o convite do Bruno. Saímos para conversar e eu me surpreendi com ele. Bruno me elogiou, disse que eu era uma mulher interessante e que não era só ele que achava. Ele me colocou lá no alto e acrescentou que eu não precisava de ninguém para saber disso. Com o Bruno, eu aprendi a ser mais eu, a acreditar mais em mim, no meu potencial. Começamos a namorar e ele deixou a barba crescer para aparentar mais idade e impor respeito. Gisele arrumou um novo emprego e conheceu um rapaz e está noiva, e agora é a minha melhor amiga. Os meus filhos estão na fase do exército e são ótimos rapazes. Cassiano teve um outro filho e a mulher dele manda e desmanda nele. Bruno e eu estamos morando juntos e ele é incrível e ama ver o meu corpo do jeito que eu vim ao mundo. Sabe, ele me deseja, me dá prazer e faz questão que eu me conheça. Ele diz que eu sou dona de mim. Bruno adotou meus filhos como filhos dele. E quando precisa puxar a orelha de um, ele puxa. Os dois o respeitam e o admiram como pessoa. Perguntei ao Bruno se ele tinha o sonho de ser pai. E ele me respondeu que esse sonho já estava realizado desde que fomos morar juntos, mas que estava pensando seriamente em entrar na fila de adoção para ver se a gente conseguia adotar um bebê, de preferência uma menina. O Bruno, mesmo sendo bem mais novo, tem os mesmos valores e objetivos do que eu. Muitas pessoas dizem que ficar com ele é um suicídio, é uma loucura. Mas eu estou vivendo um dia de cada vez. Não penso nessas coisas.
nós estamos e somos felizes. E isso é o que importa.